Mais um Abre Aspas no ar, o nosso encontro de toda semana para conversar, para bater papo. Todo o programa você já sabe, um entrevistado novo, e desta vez eu tenho a alegria de ter aqui o Bispo Alex Pontes, alguém que tem tido aí uma trajetória brilhante, tem feito um trabalho belíssimo nos últimos anos aqui em São José do Rio Preto. E a gente vai saber um pouquinho mais de toda essa história, como tudo começou. Eu quero saber tudo, hein, Bispo? Poxa, olha, muito bom estar aqui, um prazer estar aqui com você. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz e estou aqui para responder tudo que você perguntar, né? Vamos nessa. Não, eu quero começar lá atrás. Tá certo. Alex Pontes, quando criança, o que pensava? Tinha sonhos assim com relação à profissão? Já se imaginava à frente de uma igreja? Não, essa pergunta é até meio perigosa, porque quando fala Alex Pontes, quando criança, tudo de mais tonto que você imaginar na vida, pronto, achou. Como assim? Na minha época não existia a palavra bullying, porque se existisse eu teria sido o rei do bullying. Então, em sofrer ou em sofrer, com toda certeza, né? Eu sempre fui meio aquele menino mais bobão, aquele menino que só brincava quando era o dono da bola, só brincava quando era o dono do brinquedo e tal. E isso acaba acarretando muitas coisas, e dentre essas coisas que acarreta essa falta de perspectiva, né? Então, quando criança, se alguém me dissesse que um dia eu seria um líder de um projeto, de uma igreja, com certeza seria a última coisa que passaria na minha cabeça. De jeito nenhum, pensaria que não daria nem conta. Imagina, nunca, né? Então, quando eu brinco assim, né, que é o rei do bullying, mas na prática isso é muito real, né? Então eu sempre fui aquele que foi o café com leite em tudo. Então eu até brinco com o pessoal que eu não tomo café com leite, acho que de trauma, de tanto que eu ouvi que eu era café com leite em tudo, olha né? Só. Nas brincadeiras e tal. Então, para quem está assistindo de repente esse bate-papo aqui e também passou por isso, sabe do que eu estou falando e certamente vai se identificar, né? É uma infância muito boa, tranquila quanto à família, né? Mas muito ruim em relação a amigos e a convivência. Uma infância que, se eu pudesse voltar no tempo e voltar atrás, gostaria que tivesse sido diferente. Não, eu vou fazer uma pergunta que o senhor já até respondeu uma parte. Como é que lidava? Se lidava numa boa ou se sofria? Tinha um certo sofrimento? A gente até lida numa boa, porque do meu tempo, né, da minha geração, não se ouvia falar em bullying, você não tinha, por exemplo, essa coisa que hoje existe, né? Olha, eu vou processar, ou não é assim e tal. A minha época não, foi uma época mais bruta, e eu acho que isso é bom também, porque isso fez de nós, eu acho que adultos mais fortes, né? Então gerava um sofrimento? Evidente que sim, por apelidos e tal, mas de certa forma eu louvo a Deus também, porque isso foi fazendo a gente mais forte, né? Acho que hoje a gente corre um sério risco de ver a nossa geração se tornando futuramente uma geração mais fraca, porque, por exemplo, esses dias mesmo a gente recebeu uma mãe e a mãe estava muito brava e ela dizia o seguinte para nós: olha, eu queria uma oração, eu vou tirar minha filha daquela escola e eu vou mudar minha filha de escola. E a gente foi perguntar o porquê, né? E aí ela falou que chamaram a filha dela de baleia na escola. E é claro que é um apelido infeliz, é feio, mas a gente, quando criança, era algo normal. Se era um pouquinho mais gordinha, era baleia, atenção, né? Se era mais magrinha, era Olivia Palito, e por aí e tal. E aí ela chamou a menina. E quando ela chamou a menina, realmente a menina era obesa, fora do peso. E eu não acho que ela deve ser chamada de baleia, mas mudar ela de escola porque ela sofreu um bullying, amanhã ou depois, em alguma situação em que a vida punir essa menina, ela não vai ter como mudar de escola. Ou mudar talvez, de cidade, mudar de país, ou talvez não tenha uma mãe para mudar. Então, eu acho que nessa sede de justiça, as pessoas têm feito com que seres humanos cresçam mais fracos. Essa é uma opinião particular minha. Então, eu acho que o bullying e tudo aquilo que passei quando criança e tal, e que nós passamos, você deve ser mais nova que eu, mas já é diferente dessa geração de hoje, só fez da gente pessoas
melhores, eu acredito. E eram situações que a gente nem trazia para casa, né? Não, resolvia lá mesmo. Pelo contrário, a mãe falava, se apanhar na rua, apanha quando chegar em casa. Então tem que resolver lá e tal. Então acho que essa é a parte boa da nossa criação e que tem se perdido um pouquinho nos dias de hoje. Né? E eu acho que nós como pais também somos um pouquinho culpados. Não sei o senhor, mas eu, por exemplo, e outros amigos, a gente super protege os filhos, não quer que nada. Eu também. Qualquer coisinha. Se alguém já chamar o Benício de baleia na escola, eu troco ele de escola. É brincadeira, não devemos, mas a gente quer proteger. É difícil, né? Eu acho que realmente a gente vai moldando aí as futuras gerações de uma maneira que nem a gente aprovaria. Isso e a gente tem que rever algumas coisas. Pode causar um dano muito sério daqui a alguns anos, né? E voltando a falar de profissões, os meninos às vezes imaginam que vão ser jogador de futebol, que vão ser bombeiro, que vão ser policial. Sim. O que você imaginava que eu seria? pensava que eu seria médico. Ah, é? Eu tinha essa ideia na cabeça. Eu já vou era ser uma situação médico, de ajudar o próximo, né? É verdade, faz sentido, né? E depois, com a juventude e tal, a coisa vai caminhando, né? E aí sim é que eu descobri qual era a minha vocação, meu chamado, mas até então nunca estudei nada relacionado à medicina. Hoje acho que não seria um médico, embora eu admire demais essa profissão, mas acho que não teria vocação para isso não. E eu não tenho nenhuma. Eu penso que eu também médico, enfermeira, de jeito nenhum. Eu não sou muito corajoso, não. E o Alex na adolescência, como é que foi? Na adolescência eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então traz essa parte aí que nós já falamos da infância, mas eu acabei me dedicando muito ao trabalho. Então, com 13 anos de idade eu já trabalhava numa imobiliária, foi meu primeiro trabalho, e como office boy, né? Acho que muitas pessoas começaram assim, e aí em pouco tempo eu já tinha recebido uma promoção. Então eu lembro que com 13 anos, garotinho, estava lá na imobiliária, as pessoas chegavam para pagar o aluguel e não queriam pagar para mim, né? Porque imagina, menino de 13 anos lá, chama teu patrão, chama teu gerente e tal, e aí vinha. Então eu comecei muito cedo a lidar com pessoas, e é engraçado, né? Embora tenha sido numa imobiliária e tal, eu acredito que ali começou a minha paixão por gente mesmo, porque ali eu comecei a descobrir o quanto eu amava dessa área comercial, dessa área de lidar com pessoas, dessa área de convivência, de trabalho em equipe. Então eu comecei a me descobrir um cara muito apaixonado por gente, assim, sabe? Então nada que é para ser feito sozinho, tudo eu não se curto identificava. muito. Não me identifico. Eu gosto de estar no meio do povo, de entender as pessoas e de saber de casos. Eu amo ouvir histórias assim. Eu também adoro. É até estranho para mim você tá me perguntando, porque geralmente eu sempre estou do outro lado. Eu gosto de ouvir as histórias, e eu acho que isso é gostar de gente, né? Dali começa uma vocação ministerial também na minha vida. E esse trabalho na imobiliária durou até você descobrir a sua vocação ou não? Teve outras situações? Tive outros trabalhos. Eu ali com 13, 14, talvez eu tenha ficado lá até uns 15, não me lembro exato. Mudei de imobiliária, trabalhei em outra, e aí logo vim para o setor comercial mesmo. E aí eu trabalhava na área comercial como consultor, e aí veio até que na juventude, iniciando aí uma idade adulta, foi quando eu conheci Jesus de verdade assim mesmo, e fez todo sentido para mim, e daquilo que era o natural, né? A alegria de estar na igreja, de conviver com jovens ali na época, fazendo eventos, e como jovem de igreja, então a gente fazia eventos para trazer mais pessoas de outras igrejas, jovens que não conheciam Jesus. O senhor já tinha uma participação, mas já, enquanto... bem ativa, como membro mesmo ali da igreja, e aí logo me tornei líder de jovens, e ali começou a despertar o desejo de fazer isso para o resto da minha vida mesmo, né? E começou a despertar essa paixão pelas coisas do reino de Deus, assim, foi muito claro assim para mim, sabe? Esse encontro o senhor pode dividir com a gente? Posso, claro. Eu conhecia Jesus assim de ouvir falar, de já ter visitado uma igreja,
Na época eu tinha um primo que era convertido e ele insistia muito. É aquela história do crente chato, né? Quem é crente, vai lá na minha igreja, fala, poxa vida, me deixa, né? Não quero. Até que você descobre que é porque faz tão bem para você que você quer que todo mundo também viva aquilo, né? E aí na época eu fui com meu primo e tal, mas não fazia muito sentido assim na minha cabeça, sabe? Minha prima ia, para você ter uma ideia, o dia que eu aceitei Jesus lá, que é uma prática nas igrejas de confissão, né? Você quer Jesus na tua vida, levanta a mão e tal. E aí eu me lembro, sei lá, 17 anos talvez, 16, e eu tá na igreja, ouvi o pastor perguntar, olha, quem quer receber Jesus, levanta a mão. E eu não queria, né? E a minha prima do meu lado, levanta a mão, e eu não quero. Ela levanta a mão que eu tô numa gincana, se você levantar eu ganho 100 pontos. Aí eu, meu Deus, eu levantei a mão, não sabia nem o que eu tava fazendo. Agora, passado algum tempo, já ali com 19, 20 anos, quando você já começa talvez a sofrer os teus primeiros desafios de uma vida adulta, numa outra cidade, junto com os meus pais, passando por uma situação muito complicada financeiramente, me sentindo muito sozinho porque estava em outra cidade, sem amigos e mudamos por conta de trabalho. Ali fez muito sentido para mim, porque ali naquela época, visitando a igreja, indo à igreja, aí você começa a descobrir que é mais do que uma religião, que é mais do que um movimento, porque ali eu tinha respostas mesmo de coisas que só eu sabia, que só eu estava sentindo, respostas que vinham através da palavra, de um louvor que era cantado. Então aí sim, de verdade eu levantei minha mão, de verdade eu falei, poxa, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E aí tudo foi acontecendo de uma maneira muito natural, né? Aí Jesus é assim, quanto mais você tem, mais você quer, quanto mais você vive com Ele, mais você ama. E aí naturalmente foi acontecendo essa história do chamado aí. E você foi se envolvendo cada vez mais, e quando é que teve ali uma ruptura, eu vou chamar assim, para falar, não, isso daqui, para isso que eu vou me dedicar exclusivamente? Eu acho que foi um processo muito desejado, mas também que acaba trazendo muito temor. Então, nessa época de juventude, foi quando eu conheci a Geisa, ali como jovens, na igreja. Então, é como uma família mesmo, né? A gente acaba fazendo tudo junto, os eventos, todo mundo passeando e cuidando das coisas de Deus, e em paralelo a isso trabalhando, crescendo profissionalmente, porque é uma idade muito importante para isso também, né? E ali, aos 22, já como líder de jovens, com uma vida profissional bem ativa, entendi que era aquilo que nós queríamos fazer, e aí nós unimos as duas coisas, porque nós nos casamos, tínhamos nossa vida profissional ativa, mas também naquele momento fomos enviados para cuidar da nossa primeira igreja. Isso era em 2004, a gente ainda era noivo. Então, olha, vocês amam a Deus, vocês lidam com pessoas, estudaram para isso, então vão cuidar de uma igreja. E ali começa, né? Acho que como tudo na vida, tudo tem um começo, e a gente errou muito, como erra até hoje, com toda certeza. Vai mudando, são os erros, né? Você vai aprendendo com alguns e vai errando menos. Mas ali a gente começou muito novinhos, mas já cuidando de uma igreja, à frente de uma obra, tentando todos os erros com muita intenção de acertar, né? E ali a coisa foi andando, caminhando, momentos em que tínhamos bom êxito, momentos em que tudo saía contrário do que a gente tinha planejado. O que era mais difícil nesse início? A parte administrativa, a parte de lidar com as pessoas? Eu acho que era, primeiro, você conquistar a confiança e a credibilidade, porque tinha aquela história, mas vocês são duas crianças, mas vocês são muito novinhos. Chegou a ter situação, por exemplo, da gente se posicionar para fazer um casamento e a mãe da noiva
dar bafão lá. Não, vocês não vão fazer o casamento da minha filha porque vocês são 2 crianças. Na hora do casamento. Na hora do casamento. E a gente super sem graça. E eu falando pra ela, não, a senhora pode ficar em paz, a gente tá aqui como sacerdote e tal. Ela, não, eu não aceito, minha filha, tal. E assim, depois a gente fazer o casamento, até porque não tinha outra opção, né? Era o que estava tendo. Né? E como é que contornou essa situação? Pela palavra, né? Liberei a palavra e quando terminou o casamento, a mãe veio agradecer, né? Poxa, obrigado, que cerimônia linda, mas vocês estão novinhos, me desculpa que eu ouvi vocês. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios, né? E um outro grande desafio é você ter convicção daquilo para que você foi chamado. Talvez algumas pessoas que assistam esse bate-papo aqui agora tenham também uma vocação, mas ela se depara com um resultado. E quando o resultado não é o que ela esperava, aí é que mora o grande perigo, né? Porque muitas pessoas acabam desistindo ou abrindo mão. Então, nós marcávamos eventos, aí não ia ninguém. Nós preparávamos a palavra, aí íamos pregar, sei lá, não ia ninguém, ia 2. Então, o próprio inimigo começa a trazer para a tua vida, você não foi chamado para isso. Insegurança, né? Quantos, isso vale para tudo na vida, né? Quantas pessoas abrem uma empresa cheia de fé, de esperança, aí no primeiro mês, por exemplo, não faturou, não entrou ninguém na loja, aí a pessoa já acaba falando, não é para mim. Então eu acho que o grande desafio ministerial é você ter convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se nós dependêssemos de resultados, certamente nós não estaríamos aqui conversando com você hoje. Porque a gente chegou a ter pessoas que amam muito a gente, eu tenho certeza que amam, que chegaram na gente e falaram, olha, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em outra coisa, porque eu acho que vocês não têm vocação para cuidar de uma igreja e tal. E Deus falava ao nosso coração. Mas como era nesse momento ouvir de alguém que gostava tanto de vocês, que vocês gostavam? Era muito complicado, porque na verdade, no fundo, até nós pensávamos isso muitas vezes, né? Quando eu digo assim, tem que ter muita convicção, não estou dizendo que eu sou o cara mais convicto, não. Por muitos momentos a gente pensou em parar, a gente pensou em desistir, né? E é como se Deus fosse insistindo em você, né? Vai te capacitando mesmo. Exatamente. Acho lindo isso de Deus, ele vai capacitando, essa palavra que você usou, e ele vai insistindo, né? Ele vai falando, não, vamos lá. Tá aquele dia que, sei lá, de repente era tão ruim o que tinha acontecido e voltava para casa chorando. Aí falava, meu Deus. Aí Deus vinha, cuidava, consolava o coração. Falava, não, vai lá, tenta mais uma vez, bate de novo. Até que a coisa começou a acontecer, né, e responder. As pessoas começaram a ter essa confiança no trabalho de vocês. Acho que a história faz isso, só o tempo, né, faz isso, né. E aí começou a ter uma história com aquelas pessoas, a ver coisas que Deus fazia naquela estação, através daquele momento, através, pela graça e misericórdia dele, através da nossa vida também. E aí começa uma história pastoral, né? Aí você acaba colhendo os frutos daquilo que você não deixou de plantar, né? Mas tem que plantar e tem que continuar plantando todo dia, né? E a cabana? Quando surgiu? A cabana é uma das histórias mais lindas, assim, da nossa vida. Falar a verdade, eu acho uma das histórias mais lindas que eu já ouvi. Porque é muito surpreendente, né? Foi num momento muito desafiador para nós, né? Já com uma experiência, já há alguns anos pastoreando e muito feridos ali naquele momento com o sistema religioso atual, né? Infelizmente, a gente não pode generalizar, mas muitas pessoas acabam generalizando e com razão, porque nós vemos muitas
igrejas, de um modo geral, e eu estou falando não de uma religião específica, mas mercadejando a fé, né? Colocando preço em coisas que são impagáveis, né? Colocando preço em coisas espirituais. Então isso acabou ferindo muito a gente, sabe? Então olha, a pessoa tem que dar tanto e tal, e aquilo não fazia sentido nenhum para a nossa vida. E foi nesse momento que nós imaginávamos assim, ó, agora acho que deu para nós, é o fim da linha mesmo, tal. E aí quando nós nos desligamos da igreja a qual nós fazemos parte, com muita gratidão no nosso coração, com muito amor a tudo que vivemos, mas não fazendo mais sentido aquele modelo, sabe? E aí nesse momento a gente achou que assim não tinha mais sentido uma igreja, não tinha mais sentido continuar à frente de um trabalho, porque nós não acreditávamos mais naquilo, sabe? E aí Deus foi conduzindo algumas pessoas muito, muito preciosas que foram se conectando com a gente bem nesse momento, bem nesse lugar, sabe? Que era um lugar decisivo, assim, né? E que diziam pra gente, olha, então façam uma reunião daquilo que vocês creem, daquilo que vocês acreditam. O que vocês acreditam? A gente acredita no evangelho simples, a gente acredita na palavra de Deus, a gente acredita que nem todo dia vai dar certo, que nem todo dia vai ser vitorioso, que tem dia que vai perder, que tem dia que vai dar errado, mas que mesmo nesse dia Deus é com você. A gente acredita que uma pessoa não é abençoada por aquilo que ela dá, porque se fosse assim seria muito fácil, né? Como é que nós poderíamos como é que nós poderíamos dar alguma coisa para Deus que movesse o coração dele a ponto dele nos dar alguma coisa, sendo que ele é o dono de tudo, né? Ele é o dono de todo ouro, ele é o dono de toda prata. E aí nós começamos a fazer essa reunião. A primeira reunião foi num buffet e foi até uma situação muito legal porque nós marcamos em casa, mas uma pessoa que viu a postagem que seria uma reunião em casa, passou na minha casa e falou, olha, vocês vão fazer uma reunião aí na casa de vocês? Aí nós falamos sim. Ela falou, então, eu passei num buffet e paguei lá para vocês fazerem lá. Eu falei, não, olha, você é maluca, é só uma reunião, não sei nem se vai vir alguém ou não. Poucas pessoas. E aí ela falou para mim, falou, olha, então você vai lá no buffet e tenta reaver o dinheiro ou remarcar, porque eu já paguei para essa data que está aí. E aí fui lá no buffet, não podia remarcar e ela não devolveu o dinheiro e lá nós fizemos. E foi uma surpresa muito linda para nós, porque nessa primeira reunião tinham mais de 300 pessoas e não poderia ter sido em casa mesmo. Não ia dar não certo. Ia dar. Isso quanto tempo atrás? Há 6 anos. Foi no dia 20 de julho de 2016. Um dia muito emblemático e inesquecível para nós, assim, né? E ali Deus começa a escrever uma história, né? Num ambiente de festa. Num ambiente de festa. Num buffet, verdade, gostei. Num ambiente de festa. E desde então, o nosso maior pedido a Deus é que Ele vá desenhando do jeito dele, né? Nunca foi uma expectativa, olha, vamos ter a igreja, vai ter a cabana, ela vai ter tantos membros, nunca, mesmo. Foi tudo muito natural, foi quando a gente viu, tinha uma reunião, quando a gente viu, tinha a segunda reunião, quando a gente viu, já tinha gente indo lá e falando, olha, porque aqui é minha igreja. Eu falava, não, aqui não é igreja, aqui é só uma reunião, aqui não vai ser igreja. Pelo contrário, a gente instruía as pessoas que iam lá, a gente dizia assim para eles, falava, olha, pode vir aqui nessa reunião de quarta-feira, mas procure uma igreja para você frequentar, vá a uma igreja, porque nós não somos uma igreja. E até que 1-2 meses era incontestável que era uma igreja, né? Não tinha como, mesmo a gente não querendo e tendo muita resistência, eu falava, Deus, não, eu tenho medo, como é que nós vamos fazer isso? E aí a gente descobriu que igreja não se abre, né? Igreja nasce, né? E nasceu.
Então é igual quando nasce um filho, por mais que você fale, meu Deus, eu não sei ser pai, eu não sei ser mãe. Tá bom, mas você vai fazer o quê? Agora vai. Agora tem que como cuidar. É que é? Toma que o filho é teu, né? Agora você tem que cuidar. E nós vimos a igreja nascer. Foi muito lindo isso, porque é como se nós estivéssemos vendo ali uma maternidade mesmo nascendo. E a gente ia ser agoniado. Não, Deus, não. É muito trabalho, muita o desafio é muito grande. E tal. E é para a vida toda, né? Sim. Porque nós não sabíamos o que seria, como seria. Lá atrás já tinha nome? Já começou? Não era mesmo igreja. Aí Deus tinha nos dado uma palavra que está no livro de Ruth, na Bíblia, né? Uma história muito linda, que fala que Ruth encontrou com Boaz, e Boaz foi o resgatador. Então ela vive uma grande história e tal. E na época essa palavra estava muito forte assim no nosso espírito, né? E quando a gente lê a história de Ruth, no dia em que ela vai se encontrar com Boaz, Boaz pergunta assim, quem é ela? E de onde ela veio? Aí os empregados de Boaz respondem assim para ele, ela é Ruth, nora de Noemi, que está aqui desde cedo trabalhando, menos um instante quando ela estava numa cabana. Aí na hora que nós lemos essa palavra, aí eu falei, amor, eu acho que Deus está trazendo um grande resgate para a nossa vida, porque nós não queríamos mais, porque nós não acreditávamos mais na instituição, igreja, né? E aí Deus veio e nos resgatou. Então aonde nós estávamos, numa cabana, lá nas reuniões, sem pretensões nenhuma, sem grandes expectativas, como Ruth, né? Você acha que aquele dia ela tinha expectativa que Boaz ia paquerar ela? Tipo, ela lá trabalhando, no trabalho humilde dela lá, Boaz, um cara tão importante. Ela estava ali na cabana. É assim que a gente fica, né? Quando fala que Jesus é o nosso refúgio. Por isso que hoje, bem na frente da igreja, tem uma placa gigante escrita assim, lugar de refúgio. Porque a gente vem sem expectativa humana, né? E eu acho lindo isso na cabana. Ninguém vem para trocar de carro, para comprar uma casa. Eu até brinco com o pessoal, falar que a casa vai para a Caixa Econômica, não é para a igreja, né? Claro que tudo é uma consequência, que Deus pode dar, que Deus pode abençoar, mas a gente vem para adorar a Deus, né? E a nossa expectativa é essa. Né? É isso aí. A nossa expectativa é essa. Então, por isso cabana. Eu falei, então, quando eu li lá no livro de Ruth, eu falei, é isso aí. É a cabana, então. É a cabana que nasceu. É a cabana que nasceu. E aí veio a Cabana Church, e é tão bonito, a gente fica tão maravilhado com tudo que Jesus tem feito. Né? E nas suas pregações, eu observei, você fala muito da situação da gente superar o desafio, de trabalhar mesmo diante do medo. Uhum. É algo até motivacional, posso colocar assim? Pode, eu acredito assim, que não, as pessoas confundem, é motivacional, aí as pessoas confundem com autoajuda, né? Eu acho que nós não buscamos por autoajuda, nós buscamos por ajuda do alto, sabe? Tem uma diferença muito grande. Agora, é claro que a Bíblia é motivante demais, né? A Bíblia ela é empolgante. Então, quando você olha a história dos mártires da Bíblia, a história dos homens e mulheres da Bíblia, foram todas histórias de homens, igual muita gente pensa, Davi, mas era Abraão. Mas quando você vai ler um pouco a fundo, você vê que eles eram homens como nós somos, cheio de falhas, cheio de medo. O próprio Moisés, na hora de abrir o mar vermelho, você pensa que ele estava lá, vamos abrir mar vermelho. Não, ele estava morrendo de medo, Deus, o que eu faço? E aí Deus fala, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Todo mundo foi assim. Abraão é o pai da fé. Aí você fala, queria ter uma fé igual a de Abraão, né? Só que ele estava chorando, falando para Deus, o Senhor falou que eu ia ser pai de uma grande nação, eu não tenho nenhum filho. E, tipo assim, somos nós, né? Então a Bíblia vai nos motivando a falar, vamos lá, vai lá, são pessoas comuns, cara, que se superam. Exatamente. E vamos falar a verdade? Viver hoje em dia tem que se superar ou não tem? Nossa, e como? Você para estar aqui hoje entrevistando, colocando um canal no YouTube no ar,
Você tem que se superar ou não tem? Né? Deve vir o dia que você fala, vou parar com isso. Não, todo mundo, a gente vive assim. Então a palavra de Deus não é que eu adoto uma linha, ela é motivacional, não, mas ela nos motiva. Então tem exortação, falamos de vida eterna, falamos da nossa ida para o céu, se Deus quiser, falamos que Jesus vai voltar, falamos do pecado, confrontamos o pecado, mas de tudo, o resumo de tudo é que sempre nos motiva a ser alguém melhor, né? E eu acredito nisso. E essa busca por ser uma pessoa melhor te motivou a escrever um livro? Foi isso ou não? Como é que surgiu a história do livro? O livro foi uma grata surpresa, assim, porque com tudo isso, essa história do nascimento da igreja foi muito forte para nós, né? Porque nós não imaginávamos, não queríamos e tal. E quando Deus foi desenhando tudo ali do jeito dele, algumas pessoas que eu ia contar falavam assim para mim, isso precisa ser escrito, você precisa escrever isso para tal. E eu falei, poxa, é verdade. Aí comecei a escrever, mas eu tinha como objetivo escrever a história da igreja. Então seria uma história para quem viesse à igreja, tal, pudesse pegar aquele manual e conhecer essa história da igreja. No meio do caminho, Deus prepara uma editora muito top, que é até aqui da igreja, que fala para mim, olha, eu quero te ajudar a escrever um livro. E eu falei para ela, poxa, que demais, Ariane. E aí ela começou a trazer para uma outra linha, ela começou a falar, não, você não pode só escrever a história de uma igreja, as pessoas querem saber como você chegou a isso, as pessoas querem saber como elas também podem escrever uma história, elas também querem saber como elas podem começar de novo. E aí ela foi conduzindo tudo. Então, na verdade, o livro é mais projeto dela do que meu, porque foi muito lindo. E aí nós fomos entendendo que o que Deus queria através daquele livro é que pessoas, ao lerem, chegassem à conclusão de que elas também podem começar de novo. O livro já tem 5 anos do seu lançamento e até hoje eu ouço testemunhos. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer para mim, olha, terminar de ler aquele livro me fez entender que eu podia recomeçar. E isso é muito forte, né? Então, foi uma grande surpresa o livro, a gente viveu coisas que eu não imaginava. O livro foi para uma grande editora, vendido pela Saraiva e tal. E na época, há uns 4 anos atrás mais ou menos, um dia eu estou numa conferência e as pessoas começam a chamar no meu celular, pelo amor de Deus, você viu? E eu, o que, tal? E aí, na ocasião, a Bruna Marquezine era namorada do Neymar e postou uma foto. Ela era, na época, não sei hoje, mas como namorada do Neymar, eu acho que ela era a principal digital influencer do Brasil. Estava em evidência. Muita evidência, muitos milhões de seguidores. E ela postou uma foto arrumando a mala dela. Foi uma foto que viralizou, porque ela estava caída no chão e tal. E em cima da mala dela, o nosso livro. Olha só. E foi muito legal, porque quando começaram a me mandar, eu falei, gente, isso aí é montagem, pelo amor de Deus, pode ser bobo, isso aí é alguém que montou e me mandou. Alguém lá da cabana. Alguém da cabana que montou. Quando eu entrei no Instagram dela e eu vi, eu comecei a me tremer inteirinho assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Como o senhor pode fazer uma coisa dessa? Eu não faço ideia de como esse livro chegou na mão dela na ocasião, Ou seja, a mensagem chegou... A conclusão foi o seguinte, como ela era a namorada do Neymar, todo mundo começou a ver o que tinha na mala dela e você sabe como é o jovem, o adolescente. Eu recebi ligação da editora Saraiva falando, olha, eu queria saber qual foi teu plano de marketing, porque hoje você foi um dos autores mais comentados aqui na Saraiva. E eu falei, não tem plano de marketing nenhum, é Deus. E quanto uma menina dessa, uma digital influencer dessa, cobraria para fazer uma propaganda dessa, absurdo, eu não sei nem calcular. Certeza. E você vê quando Deus quer soprar uma mensagem, né? E essa mensagem chegou muito longe, e é muito legal, foi uma grata surpresa. E com certeza ajudou a muitas pessoas, Era né? o plano de Deus, né? Sim. Era o plano de Deus, então que muitos possam entender que é possível começar de novo, esse é o nome do livro.
E aqui na igreja, como é que vocês pensam com relação a novos projetos, quando vocês têm ideias e querem implementar alguma coisa, como é que surge? Eu acho que, primeiro de tudo, tem que haver uma inspiração, né? Uma inspiração divina, assim nós acreditamos, então, e também muito da necessidade, né? Hoje, por exemplo, você é super antenada, eu acompanho tua carreira aí também, e você vê, por exemplo, só aqui na nossa região, aqui da região de São José do Rio Preto, nós tivemos um aumento de 90%, e isso é noticiado pelo Diário aqui da região, 90% de aumento nos casos de ansiedade, de pessoas depressivas. Então, isso te aponta para quê? Isso te aponta para uma necessidade. Então, nós temos hoje na Cabana um trabalho voltado para pessoas com depressão, para pessoas que sofrem desse mal, porque depressão não é frescura, né? Embora muitas pessoas acabem pensando que é frescura, ou muitos outros acabam endemonizando, né? Ah, não, hora que passa. Mas na verdade é uma doença seríssima, né? Então, já há alguns anos, nós tivemos uma perca muito importante para nós na igreja. Era uma moça muito ativa na igreja, muito querida, especial, e ela ficou muito doente, com depressão, e ela chegou ao suicídio. Foi muito triste para nós, foi muito triste. Uma sensação de impotência, né? Meu Deus, foi muito ruim. E ela se chamava Mônica, né? Mônica Duarte Chaves era o nome dela. E eu me lembro da gente orando, muito triste assim com o que ela tinha feito, né? Porque nós lidamos com muita gente lutando pela vida. E de repente você vê alguém que tirou a sua vida, é muito revoltante, né? A gente como igreja lida todo dia com pessoas lutando contra o câncer, lutando contra a enfermidade, desejando ser curado. E de repente você vê alguém que tira a própria vida, revolta, você fala, meu Deus, é muito injusto, por quê, né? Porque o plano do inimigo ali. E naquele dia eu me lembro, eu orando assim, Deus falou assim, eu preciso que vocês se levantem para que não tenham outras Mônicas. E o nome dela é Mônica Duarte Chaves. Aí naquele dia, quando eu me levantei de oração, eu falei, meu Deus, Mônica Duarte Chaves, MDC. Ao invés de outra Mônica, MDC pode ser Minha Depressão Curada. Muitas pessoas vão dizer isso, e eu comecei a pensar isso e compartilhei com a Geise e falei, amor, muitas pessoas vão dizer Minha Depressão Curada. E aí nós começamos um projeto chamado MDC. Então, o MDC foi para a televisão, hoje tem um quadro na televisão todo dia, onde a Geisa ministra uma palavra específica para quem sofre com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Aí, hoje na igreja temos palestras com psicólogos voluntários que vêm tratar de grupos de pessoas com depressão, e aí sonhamos em ter um instituto que pudesse atender gratuitamente essas pessoas que não podem pagar por uma terapia. E Deus nos deu, para a honra e glória dele, Deus nos deu um prédio maravilhoso no principal lugar da nossa cidade, uma travessa da Avenida Andaló, um prédio maravilhoso com 2 andares, tudo além do que a gente podia sonhar. E então esse instituto hoje é uma verdade, né? É um instituto que atende adultos e crianças que sofrem com depressão e que nós sabemos não é frescura, nós sabemos não é porque você quer, mas no que depender de nós, em nome de Jesus, você não vai ter o mesmo destino que a Mônica teve, porque você vai poder dizer MDC, a minha depressão foi curada. Então assim nascem os projetos dessas inspirações aí. E esse em específico, a situação da depressão, da ansiedade, foi muito potencializada agora pela pandemia, né? As pessoas com medo da morte, com medo da doença, trancadas em casa, perdendo o trabalho. Então, foi uma situação que aumentou demais também por conta disso. Verdade. E a gente vê tão próximo a nós. E o quanto precisa, né? O quanto tem uma necessidade.
de que se volte os olhos para isso, né? Não, eu postei esses dias, eu sou ansiosa, muito ansiosa. Aí eu coloquei nos meus stories, falei, gente, eu sou muito ansiosa, qualquer coisa já me tira o sono, já me atrapalha. Alguém tem uma dica? Aí vieram as dicas, todo mundo tomando remédio. Eu falei, meu Deus, me assustei. Porque as pessoas já partem para medicação, ou seja, tá realmente... Não, nós vivemos um momento muito delicado em relação a isso, né? Pessoas jovens, pessoas que eu não... Muito jovens, pessoas que você nem imagina que hoje sofrem com isso, né? E já tratam o remédio com naturalidade, como se fosse realmente... Que faz parte, nós não somos contra, claro, né? Quando orientado pelo necessário, médico, claro. Mas nós precisamos lutar com toda a nossa força, inclusive nós, né? Todos nós somos sujeitos, né? Para que esse mal, que é o mal do século, não tenha poder contra nós, em nome de Jesus, né? Amém. Amém. E a situação da TV, quando chegou? O Fer estava me contando que primeiro veio um programa de rádio, isso? Sim, sim. Conta um pouquinho Fizemos do rádio e essa transição para a TV. Na verdade, o rádio começou de uma maneira muito especial. Nós éramos solteiros ainda, eu não namorava com a Geisa. E na época, a gente jovem, ali na igreja, um pastor da igreja Assembleia de Deus tinha uma rádio, dessas rádios comunitárias da cidade, bem simplesinha, né? E ele nos procurou dizendo o seguinte, olha, eu tenho um projeto de um programa para jovem e eu queria que você e a Geisa apresentasse. E eu falei, sério? Porque eu não tenho voz de radialista, né? Você tá percebendo, minha voz é bem feia, Não, rouca. eu fiz uma entrevista com uma locutora semanas atrás e ela tem um vozeirão. Eu falei, a minha voz também não é uma voz para TV, mas hoje em dia passa. Eu acho muito legal porque Deus faz o improvável, né? Eu não tenho voz para rádio, comecei na rádio e não tenho beleza para TV e tô na TV, então é muito lindo. É só Jesus que faz isso, né? Então ali nós começamos o programa de rádio, a igreja a qual nós fazíamos parte tinha um trabalho muito forte com rádio e logo nós fomos inseridos nisso também, então vem uma história de muitos anos com rádio. Eu amo rádio, amo. A rádio é uma coisa que me encanta, assim, né? Hoje tem rede social, a pessoa já vai lá e vê logo quem é, mas você ouvir a rádio, imaginar quem é a pessoa, imaginar se ela está sorrindo ou não, se está triste ou não, tudo é pela voz que você tem que passar. Então eu acho isso muito fascinante, sabe? A rádio é uma coisa que eu amo demais e ali veio da parte de Deus uma confirmação para nós desse meio de comunicação, né? De comunicar a palavra de uma forma mais leve, de uma forma menos formal, nada religiosa. Então, de uma forma mais dinâmica. Às vezes você fica aí pensando tanta coisa, né? Ah, eu queria ser tal coisa. Ah, eu queria fazer tal coisa. Ah, eu queria estar em tal lugar. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada mais impressionante, não tem nada melhor do que você seguir a Jesus Cristo. E aí nós fomos assim, fazendo, obedecendo, tínhamos um sonho muito grande de poder entrar na TV, mas é uma fortuna, né? Você, de repente, entrar numa TV aberta, num canal aberto, e eu particularmente sou muito apaixonado pelo SBT, eu tenho uma coisa, eu gosto de televisão de um modo geral, respeito todas as emissoras, mas o SBT sempre... O brasileiro tem um carinho, né, pelo SBT. A TV do brasileiro mesmo, eu acredito nisso, né? O Silvio Santos tem uma empatia com as pessoas Tem, a gente sente isso, né? É a TV mais feliz do Brasil mesmo, né? Não tem como, não é só um slogan, você vê que é a verdade. E quando Deus preparou a forma como Deus fez para a gente chegar na TV, é uma forma tão linda, tão maravilhosa, que até hoje, nós estamos há mais de 3 anos no ar, até hoje eu não acredito que nós estamos no ar. Para mim é um milagre todo dia, porque um casal da igreja vivendo uma história de transformação muito linda. A história deles é quase uma história bíblica, assim, sabe? De alguém que Deus faz o improvável tal. Um dia ele me para e fala assim para mim, olha, é maravilhoso o que eu vivo aqui dentro. As pessoas precisam receber isso.
E eu falei para ele, amém. Ele falou, eu quero levar essa palavra. Eu falei, amém, vou orar por você, você vai levar essa palavra. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu quero que mais pessoas vejam o que a gente vive aqui. E aí minha perna já começou a tremer, né? Eu falei, mas como você está querendo dizer isso? Ele falou, posso marcar uma reunião com o pessoal de uma TV? Aí eu falei, pode. E aí, para minha surpresa, era com o pessoal do SBT Interior e foi muito forte para mim. A gente ficou muito feliz com a maneira como o pessoal do SBT nos recebeu, o carinho com o qual eles nos tratam. Chega a ser constrangedor assim para nós, porque a gente recebe muito amor deles lá e a maneira como esse casal acreditou em nós para levar esse projeto adiante, sabe? Então, já há 3 anos no ar, tudo custeado por eles, e eles nos dão total liberdade de expressão, de trabalho, e eles dizem assim, olha, outro dia eu chorando, toda vez que ele renova o contrato eu choro, toda vez ele renova eu choro, que eu falo, não é possível. E aí eu falei para ele, cara, eu vou viver uma vida inteira e eu não consigo te agradecer pelo que você está fazendo, e por tudo que você dá, por você pagar isso. E ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim para mim, ele falou, bispo, o preço que vocês pagam é muito mais alto do que o preço que eu pago. E eu nunca tinha pensado assim, sabe? E aquele dia essa frase dele mexeu comigo. E ele falou, vocês todos os dias têm pago um preço de buscar uma palavra, de ter algo para oferecer, de se levantar em autoridade, em alegria, porque é um programa de entretenimento, né? Um programa muito leve, entra na casa das pessoas todas as manhãs, é um sucesso de audiência. O Fernando, que trabalha com você, é um dos quadros de maior sucesso do programa. O Fer tem um monte de fã do Fer lá no programa e a gente fica muito grato a Deus, a gente fica muito feliz, porque é um sonho. Sabe quando você... Acho que por isso a gente é tão grato. Hoje, toda vez que eu entro na cabana, por exemplo, é como se eu estivesse dentro de um sonho. Sabe quando não é real? Você toca e fala, poxa, eu tô tocando num sonho. Desculpa. É porque é muito real para mim, assim, saber que não vem da gente. Então eu entro na cabana e falo, é um sonho. Aí eu entro na TV e falo, é um sonho. Aí tudo que a gente vai fazer é um sonho, tipo assim. Então eu olho para Deus e falo, o senhor não é gente não, né? O senhor é incrível demais, porque só Deus mesmo para fazer tanta maravilha, né? Como Ele tem feito. Então a gente é muito grato a Deus, muito grato pelo que Ele tem feito na igreja, pelo que Ele tem feito na TV, em cada projeto. E a gente tem certeza absoluta que é Ele, que não tem nada a ver, porque a gente não poderia. Não tem nada que explique. Nada, nada. A não ser Deus. A não ser Deus. É isso aí, resumiu, fechou. Nada que explique aquilo que Deus está fazendo. E o senhor tem dimensão de quantas pessoas o senhor alcança com o YouTube, com TV, aqui com a Cabana Física? Com a física, hoje nós temos uma média de 3 mil membros e a internet já não tem como você mensurar onde chega, né? A TV tem um alcance na região do interior centro-oeste, são 3 milhões de telespectadores. Então, quase que você pegar quase metade do estado de São Paulo tá ligado no SBT Interior, né? Saber que está impactando a vida de tantas pessoas, como é que é? Eu acho que é tão maravilhoso quanto a minha está sendo impactada. Então, porque assim, eu tenho consciência que eu não estou impactando a vida de ninguém, mas que esse Deus que está impactando a minha vida, está impactando a vida de outros. Então, a minha maior felicidade é essa. Pela misericórdia dele, ele tem nos usado como um canal para isso, mas o que eu fico feliz é de saber que esse Deus que é tão vivo, tão real, tão verdadeiro, tem chegado a muitos corações e tem impactado vidas como está impactando a nossa. E isso é o mais maravilhoso de tudo, né?
E a situação da Bruna Marquezine não foi a única que viralizou nas redes sociais. Não, teve uma outra também que mostra o quê? Que bispo é bispo dentro da igreja, fora da igreja, 24 horas do dia. É verdade. Conta essa história do avião pra gente. A do avião foi muito legal, porque tomou proporção, imagina, que ele nunca imaginou na vida. Foi parar no Luciano Huck? Foi no Luciano Huck. De repente ele tava falando com o Luciano Huck e eu falei, caramba, e não era pra ser, né? Até no dia que eu estava falando com o Luciano Huck, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, eu estou muito feliz dessa história ter viralizado, mas eu estou muito triste também de saber que uma coisa tão natural, que deveria ser natural, chama atenção, porque deveria ser o comum, né? Muito legal a tua atitude de sair dessa inação, ouvir aquela história, levantar e mobilizar. Achei muito legal, pastor. Imagina, você sentar atrás da mulher, você ouvia o barulho dele com dificuldade de respirar, e aí minha esposa já começou a chorar de ver o neném daquele jeito. Quando a gente puxou conversa com ela ali, que ela contou um pouquinho da história, sem se vitimizar, contando na maior alegria, e ela ali para internar o filho, no outro dia de manhã, sem saber aonde, sem conhecer a cidade, vindo por ajuda de um assistente social. Então, assim, não tinha como não rolar alguma coisa. E as aeromoças foram um anjo, todo mundo, foi muito legal. E aí eu sei que o Caleb, assim, foi privilegiado dessa história ter chegado até você. Muito bacana. Que sirva de exemplo e inspiração para outros, pastor. Amém, amém. A gente estava num avião, num voo, e na nossa frente sentou uma mãe com um nenenzinho, e você ouvia pelo som que o nenenzinho fazia e via pela aparência que ele tinha, que ele era um nenenzinho bem doente, que alguma coisa não estava normal, né? E ele começou a tentar mamar, assim, ou comer alguma coisa, e ele fazia um barulho, tipo assim, muito, e ele estava sentado na nossa frente, você sabe o tamanho de avião, é tudo pequenininho, e a Geisa começou a chorar, porque imagina, qualquer um que estivesse ali onde a gente estava sentado atrás, e aquilo lá, ela começou a chorar, e eu apertei a mão dela como dizendo, calma, né? Tipo assim, vamos orar pelo nenenzinho aqui. E aí ela puxou assunto com a mulher na frente, e a mulher falou, eu tô indo para São José do Rio Preto para o meu filho fazer um tratamento. E eu falei, quantos dias você vai ficar? Ela falou, não sei, porque depende do tratamento. Aqui na nossa região a saúde é case, né? A saúde é muito forte, então eles encaminham para cá de outros estados, né? É referência, né? Essa palavra Sim. que eu queria. E aí eu falei, quantos dias você vai ficar? Ela falou, não sei. Eu falei, aonde você vai ficar? Ela falou, não sei. É uma assistente social que vai me buscar. Aí a Geisa falou, você não conhece a pessoa? Ela falou, não, e aquilo lá, e eu... Aí eu falei, ixi, meu Deus do céu, né? Aí eu falei assim pra Geisa, quando o avião decolou, eu falei assim pra ela, eu falei, amor, a gente precisa ajudar ela, né? Tem alguma coisa aí? Aí pegou, tinha um pouquinho de dinheiro na bolsa, porque a gente tava voltando de viagem. Aí na hora eu pensei comigo, mas não falei nada pra ela. Eu falei, gente, se todo mundo aqui soubesse dessa história, todo mundo ia querer ajudar, né, tal. Aí eu fui falar com a aeromoça. Falei pra Geisa que eu tava indo no banheiro e fui falar com a aeromoça. Eu falei assim, você não deixa? Foi pra ela também, porque eu falei, eu acho que não vão deixar, né? E aí eu fui orando rapidinho. Eu falei, Deus, se o senhor tiver nisso, o senhor vai permitir, o senhor vai tocar no coração dela. Aí tinha 2 aeromoças. Falei, eu não posso falar nesse telefone de vocês aí com o avião. Aí uma já olhou assustada, né? Ela falou, imagina. Eu falei, olha, que entrou uma mãe, vocês viram o neném que tá doente? Ela falou, eu reparei mesmo. Eu falei, então, ela tá sem condição, vamos ajudar ela? Aí uma falou para mim, não, senhor, isso não é permitido, é contra as normas e tal. Depois eu entendi, né? Como é que você vai dar o microfone para alguém, para um passageiro falar, né? Aí eu vi que a outra estava mais balançada, assim. Uma estava com uma cara de brava e a outra estava mais sensibilizada. Aí eu falei para a outra, eu falei, olha, se vocês permitissem, vocês seriam um anjo na vida dessa mulher. Aí ela falou, só um minutinho. Aí quando falou só um minutinho, eu já comecei, Deus, em nome de Jesus, toca. Aí ela falou com o comandante, ele permitiu, e aí é esse vídeo que viralizou, né? Porque daí eu falei, boa noite, senhores passageiros, tá? E todo mundo assustou. Eu tava pensando sobre anjo.
Todo mundo gostaria de encontrar com um anjo e ser ajudado de alguma maneira. E hoje a gente pode ser um anjo na vida dela. Só quem sentir assim de fazer isso, vamos ajudar essa mulher guerreira, vamos ajudar essa mãe. Olha só, esse voo agora acabou de te presentear com R$ 1.568 e ainda $100. Olha que chique, vamos dar uma salva de palmas. A Geisa tem medo de avião. E como ela não sabia o que fazer, ela falou, quando a luz acendeu e ouviu minha voz, ela falou, pronto, morri, vai falar que vai cair o avião, que ele vai orar para, sei lá, né, todo mundo aqui não é salvo ainda, aceita Jesus. Ela falou que passou isso na cabeça dela. E aí eu falei, olha, vamos ajudar tal, e foi unânime, foi lindo, foi a coisa mais linda de ver. Eu tava falando ainda, você vê as pessoas já se mexendo, todo mundo pegando carteira, pegando bolsa, não teve ninguém que falou mal, que reclamou, ninguém. Todo mundo começou a ajudar, fizemos uma vaquinha, aí filmaram e postaram. Sim. E aí viralizou. E aí o mais lindo não foi o que filmaram, porque isso foi legal e tal. Mas quando nós demos o dinheiro para ela, legal, estava feliz, ela chorou, ficou feliz. Só que depois não conseguia sair do avião de tanta gente não falar com ela. Tipo assim, eu tenho empresa, vou te ajudar depois daqui. Tal. O Luciano Huck reformou a casa dela depois que viralizou o vídeo e tal. E ele reformou a casa dela. Então foi uma coisa que... Hoje você tem notícia do Nenezinho? Tenho, ele tá bem, tá bem. Caleb ele chama. Ele tá bem, foi curado, fez a cirurgia, deu tudo certo, tá lá eles são do interior de Cuiabá. E aí ela tem contato com o pessoal da igreja, tudo. Um dia eu ainda vou lá fazer uma visita para ele. Com certeza vai ser muito linda. Uma surpresa muito boa quando ela vê o senhor. Imagina o que passa, né, na cabeça, toda a história, tudo que ela passou já com esse filho, tudo que ela viveu. É verdade, foi muito lindo. Agora, com relação à solidariedade que o senhor percebeu ali, na pandemia a gente viu muito isso do brasileiro, né? Realmente nós somos muito solidários, graças a Deus, que um ajuda o outro. Corria o risco de ter falta e mesmo assim ela ajudava. Foi na pandemia que nasceu aqui, por exemplo, na Cabana, o Mercado Solidário. Declaramos inaugurado, consagrado, esse Mercado Solidário. Inauguramos hoje, cortamos essa fita em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém! Então o Mercado Solidário é um mercado mesmo montado com produtos de alimentação, higiene pessoal, limpeza, onde as pessoas vêm, elas recebem um dinheiro fictício, porque mais do que entregar uma cesta básica, a gente quis resgatar a dignidade da pessoa. E ela vai lá escolher os Ela vai lá, ela escolhe, tem todas imagens aí, depois você pode passar. Ela escolhe o produto, as crianças vêm. Então, por exemplo, um dia a Geisa recepcionou uma criança entrando no mercado, aí a Geisa, seu pai te trouxe no mercado, aí e ele vai comprar tudo que eu quiser. Então era isso que a gente queria que essa família vivesse, e é um projeto lindo e que nasceu no meio da pandemia, e assim, a generosidade das pessoas trazendo alimento. Chega a ter domingo aqui que num culto a gente arrecada mais de 2 toneladas de alimento. Que alegria, uma loucura, né? É uma loucura. Então eu quero louvar a Deus, por cada um que é tão generoso e tem feito essa obra aí junto com a gente, que é linda, né? Tá uma delícia o nosso bate-papo, mas a gente já vai caminhando daqui para o encerramento. Tá certo, eu agradeço também. E eu vou pedir um abre aspas para o bispo. Por favor, fique à vontade. Eu não tenho nenhuma grande frase de efeito, mas eu gostaria que você entendesse hoje que Deus é Deus, que desenha histórias de milagre, de superação, que Jesus, ele continua sendo aquele que salva vidas, que resgata vidas das mãos do inimigo. Talvez hoje você assistindo esse bate-papo está aí numa situação tão complicada. E quando eu digo complicada, talvez não seja só com referência à necessidade, talvez seja uma situação complicada no teu emocional, na tua vida familiar. Talvez hoje você assistindo esse bate-papo tenha a tua vida andando normal, quem olha de fora vê tudo acontecendo, mas por dentro há tanta frustração, você carrega tantas coisas aí dentro de você. Então o abre aspas que eu quero deixar
não é meu. O abre aspas que eu quero deixar é de Jesus, quando ele diz assim, abre aspas, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu te darei alívio, fecha aspas. Lindo, sempre irrepreensível, né? Sempre perfeito. Amém. Jesus, não tem... É ele. Muito obrigada, viu? Muito Deus obrigada abençoe, mesmo. Tá? Deus abençoe muito esse teu projeto aí, em nome de Jesus. Amém, amém. O Abre Aspas está terminando, mas eu vou te convidar para encaminhar esse vídeo, essas mensagens lindas aqui do Bispo, para os seus amigos, para os seus conhecidos e também assistir aos outros conteúdos que estão no canal. Beijo grande, até semana que vem.